uma história engraçada. Não sei se você vai ficar constrangido. Se ficar constrangido, a gente corta. Eu trabalhava em São Paulo na época. Vamos pra uma festa do Manga Rosa, que era uma balada de São Paulo famosa. Festa lotada, open bar. Quando eu cheguei lá. E daí tinha um camarote. Essa história do camarote era o bombado. Aquele lugar que é socado, ninguém consegue andar, mas lá que é o legal. Passava assim, até chegar no final do camarote. E daí elas olharam, vamos voltar desse tempo, poxa, pra aqui. Agora vamos voltar? Não, vamos voltar. Eu falei, cara, eu não vou voltar. Eu vou dar um dia, eu vou pular. Daniela, é sério que tu vai pular? Eu olhei, tava escuro, eu botei uma perninha, botei outra e dei um pulinho. Eu queria cair dentro do lixo, o lixo caiu comigo. Caiu todas as latas, adivinha que veio me juntar do lixo, pegadinha do malandro. Ô gatinha! Eu te ajudar. Virei esse caralho. E o Sérgio me junta, me tira e olho pra cara dele. E eu fiquei feliz, o Sérgio malandro, mas ao mesmo tempo toda molhada. Você que está do outro lado, acompanhe essa nossa entrevista hoje que vai ser incrível. Vai ter vários insights sensacionais. Dani, Oiê. que prazer, que alegria de ter aqui. Minha amiga. Meus amigos, né? Nossa Obrigada amiga, pelo né? convite. Nossa amiga. Obrigada pelo convite, eu amei. Eu já amei. Já amei. Esse nome, ele cabe para muitas coisas, né? E esses momentos eu amo. Momentos de conexão, momentos de falar, né? A gente sabe, né, Michael? A gente é geminiano. A gente gosta de falar, a gente gosta de se comunicar. E eu entrei nesse meio, assim, um pouco reservada, mas eu fui me soltando. E eu acho que eu me encontrei, assim, nesse meio da comunicação, de comunicar isso para as pessoas. Sobre a sustentabilidade, justamente, o negócio que eu faço, um dos, né? E eu sim, me sinto muito feliz de estar aqui sendo convidada para falar sobre, né? Que realmente eu já amo, eu faço com o meu coração. Legal. Então, Dani, assim, ó, eu vou fazer a primeira pergunta. Tá. Já pra gente, concretar aqui o negócio. Tá. O que é luxo pra ti? Uau, que pergunta forte. O que é luxo? Tu sabes que eu já pensei muito sobre isso, Michael, e eu trabalho com luxo, né? Então eu trabalho com a matéria luxo, né? O que as pessoas têm sonho de adquirir, às vezes não podem comprar na loja, um novo, como um carro novo, né? Muitas vezes que é um luxo, uma casa nova, mas eu trabalho com os objetos de luxo, que são sonhos. E eu convivo muito com isso, e eu já gostei muito mais do que hoje eu gosto, eu confesso para vocês, porque eu acostumei, né? Eu digo para as meninas, às vezes chegam peças e eu não fico mais emocionada. Eu quero. E a gente tem facilidade, porque a gente está ali dentro. Então, hoje, Michael, eu vou te falar uma coisa bem sincera. O luxo, para mim, é o tempo. Tempo, olha. O tempo para estar com meu filho, com meus filhos, né? O meu pequeno, mas ele pede mais tempo. Tempo para estar com a família. Tempo para curtir mais os momentos em que eu tô zen. Então, hoje, para mim, o tempo é um luxo. Cara, eu vou te falar uma coisa bem de propriedade, assim. Sim. Quando eu formulei essa pergunta pra te fazer, porque o meu conceito por luxo é completamente diferente disso. Do que se denomina o luxo, sabe? De alto padrão. O luxo pra mim é exatamente o que tu falou. Que legal. Quer estar com a minha família, quer estar com as pessoas que eu amo, quer poder fazer isso aqui, Isso tudo pra mim é luxo. É verdade. Tá? E aí eu falo que às vezes eu uso o brega e me deixa tão luxuoso. Eu me sinto tão luxuoso. Personalidade. Isso, exato. Às vezes eu não sou um cara que usa marca, nada disso, né? Claro que às vezes eu tenho uma Hoje eu tenho uma marca, eu tô de camiseta básica preta. Eu E geralmente com isso eu me sinto luxuoso. Simples, assim. Falo, pá, Eu concordo contigo, porque Eu acho que é um estado de espírito. também. É uma coisa interna. Se você se acha bonito, na verdade, a maior roupa e a melhor roupa que você usa é o teu corpo. Se você não tá bem com o teu corpo, você não vai ficar bem com roupa nenhuma. é isso. E assim, ó, a questão do tempo, Michael, é uma coisa conquistada também. Porque assim, ó, a gente pode, lá atrás, sem ter tanta maturidade, até da idade, a gente ter dado valor para outras coisas, né? Isso tu vai adquirindo. Então, assim, hoje para mim, quando eu pego o carro e vou pro sítio, vou ficar com a minha família, vou ficar com os cavalos, que eu gosto muito de cavalo, e vou ficar com meus filhos. Cara, isso para mim me preenche tanto. E lá tu não usa nenhuma roupa de Nada. Aliás, quem me conhece de verdade, quem é íntimo, sabe que lá é a Dani de verdade. Porque eu uso aqui, né? Todo um arquétipo, né? A gente trabalha com o público, a gente Tinha uma apresentação. e as minhas amigas, minhas melhores amigas, pessoas que já conviveram muito comigo, elas falam, meu Deus, Daniela, nem pareço, porque eu nem levo roupa. Eu tenho guarda-roupa lá. Sim. E lá a roupa é roupa de sítio, né?
Roupa eu ando de bota, ando com roupa suja, roupa rasgada. E lá eu me encontro na minha essência, que é o meu tempo, é o meu tempo pra mim. Incrível. O luxo, pra mim, é você poder fazer o que você ama. Exato. Né? Eu amo me conectar com as pessoas, amo aprender, eu amo ter momentos também de desfrutar de coisas que eu gosto. Eu gosto de um bom vinho, gosto de assistir um bom filme. Eu acho isso luxo. Mas você acorda 5 horas da manhã para trabalhar e chega às 9 horas da noite. Não, a gente... Não, a gente trabalha bastante, todo mundo aqui. Mas tem o tempo que a gente quiser. Se quiser separar um dia, 2 para fazer, Exato. se dedicar a negócio, a gente faz. Pode sair, viajar, pode. E já que a gente tá falando em luxo, desculpa te cortar, e de qualquer maneira, tu trabalha com luxo. De qualquer maneira, a sociedade nos pede em algum momento essa característica, né? E eu vou fazer minhas perguntas, porque eu já te conheço um pouco, eu sei do que tu faz, e eu acho incrível, eu acho massa, né? E como é que surgiu, não a Jamê, Tá. que hoje é a tua filha, né? Não a Jamê. Mas como é que surgiu o primeiro momento em que tu vendia roupas, Tá. era comerciante nessa área, e de repente surgiu essa ideia? Quem te despertou isso? Como que foi? Fala pra mim. Tá, eu adoro falar sobre isso, porque é a história, né? Que cheguei aqui no teu escritório, na história de vocês, e eu olhei a tua história ali. Então, é tão gostoso falar da nossa história. Então, a minha história é a seguinte, eu fui morar em São Paulo para trabalhar na Daslu, fui convidada para trabalhar na Daslu, que era uma loja de luxo, né, na época, e eu trabalhava com joias lá dentro. Então, é um mercado que eu não conhecia, né? Eu estudei muito para trabalhar com isso, e eu comecei a trabalhar com pessoas de muito alto nível, né? Porque para comprar joias lá dentro era um valor agregado alto. Então, assim, eu convivia com muita gente, artistas, políticos, sheiks árabes que chegavam e compravam rostas, 3, 4 mulheres, não levavam nem a peça, vinha helicóptero buscar, vinha motorista. Então, eu comecei a viver num mundo em que não era minha realidade. Pessoa de São Joaquim, Criciúma, né? Meu pai é de Criciúma, minha mãe de São Joaquim. Vim morar em Floripa, muito nova, e as nossas cidades, elas estão grandes cidades, mas não são a metrópole, que é em São Paulo, que tudo acontece. Então lá me despertou a vontade de olhar para aquilo com outro olhar, assim, mas sempre com os pés, né, no chão, porque a gente pode ficar deslumbrado, né, Michael? Tu também no meio artístico, Flavinho, a gente sabe que a gente pode deslumbrar muito rápido. Então sempre com o pezinho no chão ali. Falei pezinho no chão, eu sempre falava assim, ó, que eu só não flutuava por causa da gravidade. Porque as pessoas nos colocavam num patamar tão alto que eu disse não que eu ia flutuar. Concordo com E aí a gravidade não me deixava flutuar. Mas essa é a sensação do poder, do dinheiro e das conquistas. Estar no meio, né? Exato. De tu se infiltrar, estar no meio. Então era tudo muito fácil estando naquele meio. Acesso. Tipo, tem um show do YouTube hoje no Morumbi. Cara, eu ficava sabendo no dia, quando eu vi, eu tava dentro do camarote, já tava lá dentro. Tem uma festa em Salvador, jato, helicóptero. Tudo era mais fácil, porque a gente trabalhava, as meninas trabalhavam lá dentro, a gente tinha acesso a muita coisa. Então, né, sempre ali, olhava uma calça jeans no shopping, R$400, eu achava barato. Assim, trabalhava com coisas de muito alto valor, tipo, pagava uma joia, 200 mil em dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro pra minha mão, tinha que contar. Cara. E eu lembro que a minha gerente, a gente fechava uma cortininha para receber, né, fazer os pagamentos, na época não existia, né, essas coisas de Pix, e ela me dava chute mano da mesa porque eu tremia. A gente tinha que pegar um dinheiro e colocar num contador daqueles de banco. Eu tremia assim, ela me dava chute assim, porque eu não era acostumada com aquilo. E ligava, não, mãe, hoje eu vi tal pessoa, mãe, hoje eu vi tal pessoa. Eu achava tudo aquilo o máximo. Então, ali que me despertou a vontade pelo luxo de trabalhar nesse meio, que era um meio muito legal. Daí eu comprava algumas coisas lá dentro, ganhava algumas coisas, e eu comecei a ter umas peças bacanas, assim, viajava também, eu ganhava dinheiro, vendendo aquilo, a minha porcentagem era mínima, 3%, acho que 0,3%, já nem lembro, mas eu ganhava bastante, porque tinha um fluxo de vendas. Sim, as vendas altas, né? Altas. Então eu comecei a comprar coisas que eu achei que eu nunca compraria, sabe? Comprar coisas de marca, ganhar coisas de marca, tinha acesso lá dentro também, que as coleções viravam, às vezes eles botavam um preço mais barato. E tinha os gazebos lá dentro, tipo gazebo da Louis Vuitton, um gazebo da Dolce & Gabbana, da Prada, da Versace, tudo. Eu tinha acesso a tudo aquilo. O luxo veio para o Brasil através da Eliana, né? A Daslu. Veio. Eles testaram muito o Brasil ali, depois montaram as lojas de São Paulo. E aí eu tinha acesso a tudo isso, eu achei o máximo. E eu vinha para Floripa, né? Porque era minha terra.
E aí as minhas amigas queriam todas as minhas coisas. Ai, essa roupa que tu mora, ó, em São Paulo, né? Sim, sim. Essa roupa, essa Naquela época aí, né? É? Não, isso não é tantos anos assim, minha gente. 2005, vai. Faz tempinho. Não, 2 décadas, nada disso, nada, gente. Mas sabe, antes disso, você teve a experiência de mexer com, fazer customização de roupa. É, eu trabalhava com esse biju, acessórios, né? Eu tive loja de acessórios há muito tempo aqui em Florianópolis. Então eu já tinha essa coisa, essa veia do comércio. Meu irmão é comerciante, meu pai, então eu já tinha essa coisa italiana do comércio. Eu gostava de presenciar. Que hora surgiu com o Jamê? Ali. Quando a das Lu aconteceu um problema lá com a Receita Federal, fechou, aquele rolo todo, eu vinha pra Floripa, eu não sabia o que ia fazer. E será que o que eu vou fazer em São Paulo e tal? Eu tinha um namorado lá, tinha que eu vou terminando na época, e eu queria muito ficar porque eu gostava muito de São Paulo, só que ao mesmo tempo eu queria voltar. E eu falei, cara, já que as minhas amigas querem tudo que eu tenho, comecei a vender minhas coisas, porque já não estamos trabalhando lá, já vai fechar a parada. Eu vou vender minhas coisas, aqui não tem clima pra usar aquilo, sabe? Aqui a gente anda de chinelo, arrasta chinelo, anda de biquíni, saída de praia. Floripa. É, Floripa. E eu peguei, fiz um evento, fiz um chá com as minhas amigas, peguei um quarto do hotel do Majestic na época que eu sempre fiz eventos lá, 14 eventos lá. E eu peguei um quarto, botei todas as minhas coisas pra vender tudo. Eu não tinha pego. Botei tudo, até joia. Relógio, bolsa, cinto, casaco. Foi um avanço. Sério? Deu briga. E eu, ali, mas, cara, isso é um business? E eu já tinha, desde criança, eu tinha um sonho de ter um brechó. Só que daí, pra mim, o brechó era uma coisa assim, ó. Eu vou fazer um brechó arrumado, com luzes. Não vai ser aquela coisa que tu entra num brechó, é tudo mofado, tudo entulhado. Roupa velha. Tudo pra velho. Garagem velha. Roupa de gente que morreu. Exato, é. Cheiro de mofo, cheiro de naftalina. Não, meu sonho é montar um brechó assim, assim, assado. Eu já tinha esse sonho. Eu customizava a roupa com as minhas amigas, a gente ganhava um monte de coisa de uma vizinha. E a gente fazia... Minha mãe falava, que roupa é essa? E eu que fiz. Sabe? Porque eu pegava uma calça, fazia uma saia. Eu já tinha essa coisa. Porque minha mãe também sempre trabalhou com moda. Minha mãe trabalhava com crochê e tricô. E tinha um ateliêzinho no fundo da casa com a minha tia. E elas crochetavam e faziam tricô. Então, eu sempre vivi muito nesse meio de revistas, criação. Mas ali, quando eu voltei e vendi todas as minhas coisas, surgiu uma coisa assim, ó. Tu não tem nada pra vender? As minhas amigas. Começaram? Tu não tem nada pra vender? Ai, Deli, sabe que eu tenho um casaco parecido com esse? Então faz o seguinte, nós vamos marcar, eu vou na tua casa, vou catar as coisas que tem pra vender e a gente vai fazer um próximo evento com as coisas das amigas, porque eu já não vi mais nada. Boa. E aí surgiu, plim, Delson, olha a hora que tu fizer esse evento, me chama a hora que tu fizer Não, esse e evento. o conceito de moda circular também. Porque Tinha, né? brechó ou ganhava as peças para vender, né? Ou comprava. Comprava coisa usada. Mas No teu caso, não. Você já começou a consignação. eu falei, cara, eu vou botar dinheiro na frente. Pra que eu vou comprar? Né? Tudo louca querendo vender. Porque daí, ali no bochicho, na hora que a galera tava comprando as coisas, e elas ficavam assim, ai, mas eu tenho uma bolsa parecida com essa. Mas eu fiquei pensando, puta, eu vou fazer esse business. Surgiu ali. E aí, todas elas trouxeram uma mala. Tu imagina, 20 amigas, cada uma trazer uma mala. Imagina. Deu muita coisa. Imagina. Aí eu selecionei, porque daí a Jamei também tem isso, sabe? Tem essa história de ter uma seleção. Não é um brechó qualquer. A gente realmente olha o tecido, o corte. E eu já tinha muito isso da moda e de estar dentro de uma loja famosa. Tu fica com um olhar assim mais crítico. O botão, o corte, o tecido. Então tudo passa na minha mão. Tudo. Eu tenho as meninas que me ajudam, os meninos, né, que trabalham ali em financeiro, mas tudo passa na minha mão com o meu olhar. Elas fazem uma pré-seleção, que eu já dei umas dicas para elas, e, Denise, isso fica ou não fica? Então, eu já digo para as pessoas que querem desapegar, né, que travam a sua mala, não fica assim, Jamei vai pegar ou não vai pegar, não vai captar, não vai vender. Não, traz, porque eu quero olhar com o meu olhar. Às vezes, a peça não tem uma marca por trás, mas ela tem um tecido, uma qualidade, um corte, uma costura, um bordado. Gente, é sobre isso. E ali me deu um clique de fazer o primeiro business. E vou perguntar uma coisa que tem a ver com isso, né? Hoje em dia tem muitas réplicas. Exato. Réplicas de primeiro padrão. Opa. Que às vezes, acho que até vocês que entendem, olham e falam, será? Será que é? E vai ver um elemento ou outro. Isso atrapalhou muito, não só esse comércio, mas os grandes comércios que vivem isso, né? Me fala como é que é isso aí, né? Olha, Como é que vocês fazem para lidar com isso? Isso é desafiador, tá? Porque no começo, não.
Hoje está muito forte a réplica. Daí tem a réplica perfeita, a segunda linha, a réplica italiana. Cara, e tá ficando muito bom o negócio. Eu vou falar assim, ó, é ruim eu estar falando isso, mas as réplicas estão ficando muito boas. Só que tem um grande problema na réplica. Ela é muito parecida, eles fazem o cartão de autenticidade, eles fazem a dust bag, que é o saquinho protetor. Eles fazem muitos detalhes, né, que a gente tem que pegar muito ali no... Para quem conhece, pega na mão, cheira, olha, a gente consegue identificar muita coisa, mas muita coisa a gente tem que ir muito a fundo, né? E hoje tem inteligência artificial para isso, que ajuda a detectar, né, os authentications da vida ali, que eles dão, né, certificados. Tem os chips, que hoje as bolsas, a Chanel é um exemplo, que ela já bota chip dentro das próprias bolsas, né, para mostrar que ela é real. Mas, Michael, ela não tem qualidade. Ela é aquela coisa linda que tu olha, tu usa. Muita gente assim, ó, eu olho assim, será que é, será que não é? Porque antes não, era de longe que dá pra... Bate o olho, o fecho, né? Mas ela não tem qualidade, ela vai ficar contigo e ela ali, ó, 5 meses ela já vai te dar defeito. Isso é uma coisa que eu observo, assim, ó, que quando eu compro uma roupa, não de marca, mas que eu sei que tem qualidade, a roupa vai durar 10, 12, 15 anos. Então, assim, a nível de custo-benefício, gente, às vezes eu olho algo inferior, que eu olho e falo, isso aqui, porra, mas é menos da metade do preço, mas vai durar 2 anos, 1 ano. Aí, se eu pensar no longo prazo, 1 ano, nem não. Às vezes, tipo, 10 anos, se derramar. que é o caso, que é esse caso, né? Então, às vezes tu olha e fala, pô, é lindo, mas não vai durar. E que é o famoso fast fashion, né? Então. Que é a moda rápida. Então, assim, que tu vai comprar alguma coisa, tu compra rápido, tu quer 2, já quer 3, porque é barato e tal. Mas não tem durabilidade. Então, imagina essas marcas centenárias, Louis Vuitton, Prada, Hermès, essas coisas centenárias que levam dias, meses, às vezes, para ser construídas, couro, costura, que tem aquela essência, que tem aquela coisa manual. Tu acha que isso vai estragar? E não tem uma falha, né? Não tem uma Ponta falha. é perfeito. Passa de pai para filha, de mãe para filha. É isso, vira investimento, né? Exato. Outro dia eu tava com a Dani, justamente, lembra que a gente estava filmando uma bolsa? E aí a gente estava olhando, nossa, a perfeição do que era o ponto a ponto, assim. Mas Imagina. simétrico por inteiro, não tinha nada. Aí que mora o grande lance de ser autêntico. E tinha uma outra que, ao contrário, Que a gente fez comparação. tinha uma mesma coisa. Parece muito, mãe. Parece muito. Não é? São os pontinhos da costura, cara. Aparece muito pra mim, gente que traz pra vender, talvez ali dando golpezinho, né? Às vezes, passa despercebido, assim, a pessoa chega, ela me traz a peça, ela diz, ganhei. Ou realmente, às vezes, comprei em um brechó também, não sabia se era verdadeiro ou falso, que exige muito isso. E é um alerta até pra quem tá vendo, que assim, ó, compre num brechó, num second hand de confiança, em que você sabe que tem um ponto físico, né? No caso, a gente tem uma casa, que a pessoa realmente vai te entregar o produto. Eu acho que isso é muito importante hoje no meio que a gente vive, da internet, das coisas que são vulneráveis. Por quê? Porque muitas das clientes que eu já recebi falou assim, ó, Dani, eu comprei e chegou uma peça falsa pra mim. Ou eu mandei uma peça verdadeira pra vender e te mandaram uma falsa. Não, tem o inverso também, né? De gente que compra uma verdadeira e fala que não gostou. Já aconteceu isso, né? Aconteceu. E devolve uma falsa. Devolve uma falsa. Que loucura. Golpe. Golpe. A gente já gostou também lá. Passou. Mas deixa eu falar uma coisa que é uma curiosidade minha, tá? Que é uma coisa... Eu nunca vivi esse alto luxo, alto padrão. E daí, a minha esposa, a Nani, que tu conhece muito bem, né? Ela gosta. Dani. Ela beija a Nani, ela gosta disso, ela é curiosa, pá. E ela me contou uma história de uma das bolsas, que agora não me lembro se foi Louis Vuitton, de onde que era, né? Que era que eles constroem um bolsinho, onde... Prada? Eu acho, não sei se é Prada, é que eles colocam o dinheiro, que esse dinheiro é a gorjeta Chanel, pô. do manobrista, das coisas assim. Então é uma história, aí dentro de uma outra bolsa tem o que era antigo, que era de uma mulher, agora não sei quem era, né? Se era, que era uma mulher, em que ela botava um fundo falso onde ninguém sentia que era para guardar as cartas dos amantes antigamente. Então são várias historinhas que várias bolsas trazem, hein? Além dessas duas que eu contei, tu sabe alguma outra que putz, aquela história de tal coisa? A Hermès, que é uma das bolsas mais famosas, elas custam na faixa de 42 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim, 500. Não pode comprar quando você quer, tá? Não pode comprar se você quer. Se você tem dinheiro e chega na loja, você não pode comprar. Você tem que ter uma
uma fidelidade, um histórico com a marca. Tu tem que ter todo um perfil analisado para essa persona pode usar a nossa marca, a gente vai te vender. Mas a história da Hermès é muito legal porque eles começaram fazendo sela de cavalos. Então, a perfeição da sela, o conforto da sela, o couro que eles usavam fazendo na sela, ele se transformou depois em bags, em bolsas e tal, e eles fizeram toda a história da marca em cima disso. Então, é uma história muito legal. E eu acho que é uma bolsa desejo. Todas as mulheres querem ter uma Mirabel, é uma bolsa desejo. Que loucura. Não só pelo preço, mas por conseguir comprar a bolsa. Então, dentro do mercado second hand, ela tem muito valor. Porque às vezes ela é até mais cara do que está na loja, mas aí eu posso te vender. Pode ter, né? A Louis Vuitton, ele fazia as malas do rei da França. Exato. Fazia mala. Era aqueles caixotes, assim. Começou como sapateiro. É engraçado, nós estamos falando de marcas de centenário. Não teve nada que chegou e desbancou todos esses centenários para dizer assim, não, isso aqui é o que há, e absoluto, e que loucura isso. E voltando para a história da réplica, é um mercado bilionário, né? Nós faturam muito dinheiro, mas assim, sabe o que eu digo, Michael? Assim, ó, às vezes, para meus clientes mesmo, cara, compra uma bolsa usada, paga menos, mas não compra uma réplica. Tu entendeu? Porque assim, ó, o preço às vezes da réplica é uma bolsa usada, porque as réplicas também são caras. Não, e tem a usada restaurada que fica excelente. Excelente, tem muita gente. Eu acho que mais do que isso, né? Eu vou falar por experiência própria. Eu sempre tive boas condições financeiras. Eu sempre achei que era burrice, idiotice, comprar algo assim caro. Vou te falar a minha experiência. Tá. Né? Eu acho que provavelmente muita gente vai se identificar. Sim. E eu comprava na 25 de março, olhava e dizia, não, eu não vou pagar esse tênis aqui tanto, se eu tenho lá por tantos. E era isso, as coisas eram limitadas, o tempo ia. E aí quando tu muda esse conceito, tu consegue visualizar isso. Mas quando tu tá dentro desse conceito, tu acha isso que a gente tá falando uma futilidade. Futilidade. Exato. É literalmente isso. Quando eu me via do outro lado, mesmo tendo condições, eu dizia, eu tenho condições, mas eu jamais pagaria X numa bolsa se não fosse uma mulher. Sim. Jamais compraria uma roupa assim. Sim. Depois que tu muda esse conceito, percebe que aquilo te deixa com qualidade, te faz ter qualidade, e às vezes é melhor eu esperar um tempo a mais para ter algo que eu realmente quero e que vai durar muito tempo. Mas na verdade, eu acho assim, que esse conceito de você gostar do melhor, do que é mais luxo, do que é mais sofisticado, isso só vai acontecer quando a pessoa muda alguma coisa internamente dela. Porque riqueza não tem a ver com posse, tem a ver com identidade. Exato. Né? Então, se você não constrói essa identidade da riqueza, você nunca vai conseguir ter aderência Exato. e entender o valor de uma peça que é histórica. Né? Que é uma frase muito famosa, né? Que diz assim, ó, o paladar não retrocede. Sim. Tu consegue entender, quando tu começa a conviver com coisas muito boas e tu entende o que é, talvez a palavra luxo às vezes é uma palavra meio pesada, assim. Parece fútil. Parece fútil, mas às vezes não é. Essa é provar eu não digo nem uma bolsa, mas é um algodão pima, um algodão de qualidade. Às vezes tu não compra 5 camisetas, mas tu compra uma. E tu vai gastar igual. Só que tu vai provar a qualidade e tu não vai mais querer aquele algodão. Concordo. Mais ou menos. Tu vai tomar um vinho bom, cara, tu vai pagar mais caro daquele vinho. Mas tu não vai mais querer tomar sangue de boi. Diminui, né? Diminui a frequência que tu toma, mas tu vai na qualidade. Exato. Eu cresceu contigo, assim, quando a identidade da riqueza, o negócio cresceu, você... Não é a identidade da riqueza, mas é o reconhecimento. Eu me reconheci olhando e dizendo assim, ó, não, eu não preciso ter 10. Porque eu posso comprar. O que eu fazia? Eu não repetia uma roupa. Tipo, não, porque eu sou artista, então eu não vou repetir a roupa, então eu não posso. Hoje em dia eu repito quantas vezes tiver que fazer. Não interessa eu sair hoje, amanhã eu quero sair com a mesma. Vou lá, passo a máquina, o calor aquele para tirar o cheiro e bora. E tá tudo certo. Então assim, eu me reconheci. Não é que eu me aceitei como... Não, mas caso que não seja. tá mudando, não fez isso. Eu mudando. Ficava mudando, tá mudando, a identidade. Mas é maturidade também para o consumo, entendeu? É a história do consumo consciente, né? Eu vou consumir coisa, não só o second hand usado, não é isso, é um consumo consciente. E que eu aprendi isso também lá, porque assim, eu vou comprar menos e vou comprar coisas de mais qualidade que eu vou usar por muito tempo. Coisas mais sóbrias, coisas que combinam com tudo, mas de qualidade que não vai se desmerecer, não vai estragar, e depois eu posso vender. Olha uma bolsa de luxo. A Chanel é uma das bolsas, citando ela, que valoriza 40%. Valoriza 40%. Então, tu comprou uma bolsa. Cara, por um valor, tu vende por outro. É um investimento. As bolsas hoje são investimento. Entendeu? Ao contrário da joia, que tu compra uma joia, tu vai vender a joia, depois tu não quero mais. Cara, eles só vão te pagar o preço do ouro. Eles não te pagam mais nenhuma pedra.
Não interessa se a pedra é isso, se é aquilo. Não, vou te pagar o preço do ouro. O que foi a joia que tu comprou e tem uma marca por trás? Às vezes assinada e eles não pagam nada. Nada. Fora que a questão da fabricação envolve todo o impacto no planeta, né? A sustentabilidade, que é um dos pilares que você defende, né? Ou total. E justamente o fast fashion, ele fabrica... Aliás, tem um documentário que você me indicou. Muito bom. Vamos depois colocar aqui pra galera. Não é, né? Putz, agora eu esqueci, mas é alguma coisa da moda, né? Vamos Tá colocar. na Netflix. Só que no consumo. Como é que é? Conspiração no consumo. Conspiração do consumo, pela Netflix. Cara, é impressionante os caras falando. O cara que foi, sei lá, CEO da Adidas, dizendo sair. Sair porque não dá, a gente fez isso, fizemos demais. E os caras, as grandes marcas, todas agora que estão tentando reverter. Bate na consciência, né? Na consciência que polui. É uma das indústrias que mais polui, é uma das indústrias que mais dá impacto, porque ela não acaba. Eles vão colocando em desertos gigantescos bolos e bolos de Se plástico. a fabricação era tipo, sei lá, 10 milhões de peças X por ano, virou 100 milhões, virou 500 milhões, virou um... Não, E é o rápido. Por quê? E porque justamente lava ele mesmo fala, né? Lava 5 vezes, não presta mais. Mas as pessoas parece que não se incomodam com isso, porque elas querem agilidade, elas olham, Quantidade. sabe que vai usar uma ou duas vezes e não vai poder usar mais, descartável total. E eu E o poder de compra. Eu posso comprar. Ficou niquelado. E isso fica no consciente da pessoa que ela pode comprar, ela pode ter. sensação de poder. Vai nisso. Isso, sai com 3 Não, sacolas. Uou. E eu agora falando dessa reutilização de roupa, né, que é uma coisa para mim muito nova. No passado eu não vi isso daí, né? E hoje eu visualizo assim o que eu vivo, né? Às vezes eu compro uma roupa incrível, sei lá, tal roupa, e naquele momento para mim ela era espetacular. E ficou no guarda-roupa, eu não usei, passou anos, eu mudei o meu estilo Claro. e aquilo deixou de ser utilizado e eu olho e falo, cara, tá novo, eu nunca usei. E tem valor. E tem valor. E não é nem sobre isso, é sobre outras pessoas se identificam, porque assim, às vezes o meu ciclo não usa esse tipo de roupa. Mas eu tenho uma outra pessoa que eu não tenho nenhum contato e que eu vou recolocar isso, né, de uma forma que seja extremamente acessível, que para mim, ao invés de dizer, ó, pega de graça, eu ainda vou ter uma remuneração que eu posso comprar alguma coisa. Que não. E alguém pode reutilizar aquilo, refazer, viver aquele momento que eu não vivo mais. É quase que uma pô, eu tô fazendo alguém feliz. Esse é o conceito justamente da moda circular. É isso. Que é a moda passar pela mão de outras pessoas, dar acesso, né? Sem precisar ter um alto custo e você ainda poder ganhar alguma coisa, né? Incrível. Esse é o meu propósito. E não polui tanto e não... Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. A Jamei tem esse propósito. Exatamente, fazer a moda circular. Então, assim, ó, comprar peças que já existem, que não fazem mais sentido para ti, mas vai fazer sentido para outra pessoa. Perfeito. Tu entendeu? Porque as pessoas, ela vai se sentir também muito feliz de poder ter comprado uma peça que ela pagou muito menos. Sabe aquele senso de vantagem? Dizer, nossa, olha aqui. Agora, o último evento que a gente fez, o que teve de gente, Michael, que vem me agradecer, Flávio, né? Ai, cara, olha esse casaco. Eu tinha um sonho de ter esse casaco. Que tal? Um Moncler é um casaco caríssimo, né? 15, 16 mil, a pessoa compra 4, 3. É um valor alto, mas eu tinha sonho de comprar esse casaco. E por 15, 16 estava completamente inalcançável. Não, inalcançável. E 3. E aí ela comprou, eu vou viajar, eu vou pra neve, eu vou pra Argentina e eu vou usar o casaco que eu queria muito. Que massa. Então ali ela comprou um casaco novo, porque a pessoa que comprou por 16, ela deve ter 3. E ela vendeu 1 ou 2 que ela nem curtiu. Ou às vezes ela tem uma e ela se identificou naquele momento que eu te falei e depois ela olhou e falou, pai, não tem mais utilidade. Eu comprei uma vez, Usou num lugar, a neve, passou as férias de 15 dias e acabou, voltou, nunca mais voltou pra neve. No caso, a dona desse que veio, porque eu lembro das pessoas, né? Ela morava na Suíça. E ela mora na Suíça aqui no verão e lá, enfim. E ela traz muita coisa para vender. Então, assim, lógico que tem outras e outros casos, mas é realizar sonhos também. Tu entende? É um conceito, né? Porque, assim, a mulher, eu vou te falar mais pela mulher, né? O homem, ele tem um sonho, vai. Eu tenho um sonho de ter um carro X. Pô, esse meu carro, vou comprar aquele carro. Ah, uma casa. Exato. A mulher, ela tem os sonhos dela, que assim, eu quero eu quero a minha Louis Vuitton, minha primeira Louis Vuitton. Eu quero, sei lá, que seja uma bota de uma marca nacional, de couro. Então, eu atendo, Michael, todos os gostos e todos os bolsos. Eu sempre falei isso. Eu não quero só trabalhar com luxo. Sim. Eu gosto de trabalhar com luxo, eu sei trabalhar com luxo. É 30% ou 40% da Jamei. Só que assim, o mais legal pra mim, o que preenche meu coração, é realizações. Entendi. Porque tem gente que fala, cara, um óculos Prada.
Ai, eu queria tanto. O óculos Prada é 3 mil reais, só que eu vendo a 500. Sim, sim. E ela paga em 5 vezes, de 100 ela conseguiu comprar o óculos Prada dela. Assim, Dani, eu nem vou usar de sol, eu vou fazer ele de lente, né, de grau, porque eu quero usar esse óculos. Então, é um status também para a pessoa. Porque ela é uma corretora de imóveis, ela quer estar com uma bolsa bacana para dizer que ela é uma boa corretora. A sociedade pede isso, né, Dani? A gente não pode ser hipócrita. Não, o advogado ele vai aparecer com um carro todo ferrado. Eu vou botar meu caso na mão desse cara, que, coitado. As pessoas olham com esse olhar, desculpa, mas Olha. não vou ser hipócrita. Eu sempre, vou falar por mim, né? Eu sempre quis ter bons carros. Não pelo status, mas pela segurança de quem anda comigo. Porque eu sempre penso que quem eu tô dirigindo, quem tá do meu lado, a responsabilidade é minha. Então a minha família, eu não consigo. Que é minha família. Então, tipo assim, o que tiver de melhor, se eu puder, Eu vou ter. funcionar. Eu vou ter. E antigamente, agora enquanto tu falava das bolsas, né? Que eu acho que é uma questão de conceitos, né? Aham. Eu sempre achei isso absurdo. Fora da real, né? Pra mim era absurdo. Eu olhava e dizia, não, isso não tem sentido. Quando eu vi um amigo meu, né, bem seguido, dizia, porque a minha mulher queria uma bolsa de 30 mil reais, eu dei. Eu falava, meu Deus do céu, cara. É bem louco. Só que isso também foi uma criação minha. Eu fui criado assim, ouvindo meu pai falar isso, ouvindo minha mãe falar isso, e depois fui me desprendendo dessas amarras que a gente vai tendo desde pequeno, dessas crenças limitantes, que é a frase que o Flavinho sempre usa, que eu acho massa. Essas crenças limitantes que vai te impedindo de viver isso. É como se eu dissesse, eu não tenho direito a isso, a minha mulher não tem direito a isso, eu não tenho direito a ter um carro X. Porque tem dinheiro pra pra comprar. Isso, e aí às vezes quando tu vê, tu não se permite. Permissão, né? Exato. E daí o que acontece? Aí eu fui me defendendo. Hoje eu visualizo, quando minha mulher fala, porque eu queria tal coisa. Quanto é que custa? É tantos. Pô, gente, pode? Pode. Então vamos esperar o tempo certo e vamos realizar isso aí. Não tem problema nenhum, se a gente pode, né? Mas antes, isso pra mim era absurdo. Então é uma questão de conceito, vai mudando. Como eu me aquebrantei, né, assim, em relação Que legal. a isso, a outras coisas que são as relações que a gente vai tendo ao longo da vida, que vai desfazendo todas as relações que teve anteriores, né? Então, é isso, te encontrando o Flavinho, encontrando a minha mulher, encontrando os amigos que tinham esse mesmo conceito que eu achava um absurdo, depois eu olhava e dizia, porra, mas, cara, o que ele tá fazendo de mal? Tá agradando alguém? O custo é alto? O custo, poxa, se daí? Se o cara Eu trabalhei pra isso, né? Se o cara não tá sacrificando a família dele pra acontecer isso, tá tudo certo, né? Porque tem gente que se Agora, duvida essa se o amiga. cara se arbolando, aí não tem... Daí, aí eu acho que esse Aí é o erro. Esse é o erro. Eu sempre falo assim, ó, é que quando tu faz com amor, tu tá demandando, como é que é? Prosperidade, abundância. Quando tu faz com dor, é escassez, cara. Aí que tá ampliando essa escassez. Fala, pai, eu não deveria ter comprado. Pai, eu fiz em 12, 24 vezes. Só uma vez. Não. Mas às vezes, o ruim é quando tu tá nesse ponto que tu pode, mas que as tuas crenças limitadas não te permitem viver aquilo. E aí tu faz isso, e quando tu vê as coisas vão escorrendo pelas mãos, tu fala, pá, cara, não sobrou nada. Não, quem vê a Dani toda bem vestida o tempo todo, toda elegantérrima, assim, não imagina. Quando eu cheguei aqui, você lembra, eu cheguei por vir de São Paulo pra cá, eu vim pra trabalhar no projeto da Jamei. E a Dani levantou um monte de coisa. E eu não tinha onde morar. E a Dani falou assim, eu tô indo pra um apartamento ali em Jurerê, mas aí eu não vou, você vai, mora lá esses meses, até você arrumar um outro apartamento, tá beleza. Aí, naquele crossfade ali da minha saída do apartamento para a entrada dela, ela chega assim, televisão, caixa, isso aqui, é uma mala de roupa assim pequena, puxa assim uns 4, 5 vestidos, põe no guarda-roupa. Falei, Dani, isso aqui é toda a tua roupa? Ela falou, é tudo que eu tenho. Ela tem 4, 5 vestidos. Sensacional. Sensacional. Enquanto todo mundo é cheio de clothes. Então, mas as pessoas imaginam, eu sou uma pessoa que eu tenho coisa gigantesco, mil sapatos, aquela loja. E provavelmente aquelas 5 também já foram, já veio. Isso do Romênio. Não dura 2 meses, porque ela usa 1, 2 vezes, daqui a pouco ela vende, aí torna por... É sobre isso. É sobre isso. Hoje o meu guarda-roupa, ele tem 2 bolsas. Tu entendeu? Que assim, eu ainda acho às vezes que tem muito. Porque assim, e eu não vou te falar que foi sempre assim. Que é o que tu tava falando, tu vai mudando de acordo com o que tu vai evoluindo. Eu falei, tá aqui tem tanta coisa. E já faz parte de mim isso. Por que tem tanta coisa? Então eu vou vendendo esse vestido que eu tô agora, se alguém quiser, tá vendo? E o pior é assim, ela faz live. Essa camiseta agora, só isso. Ela está com a roupa dela vestida fazendo live. Daqui a pouco, que vestido é esse que não sei o que tá vendido? Tá vendido, roupa Isso aqui, ó, já tô tirando daqui. E era minha, e eu estava no meu guarda-roupa que era meu. Mas às vezes eu falo assim, calma, gente, deixa eu desapegar, cara, comprar. Vem de comprar. Dá uns 2 dias, dá um conhece. Só usar um pouquinho que eu curti. Só que é sobre isso, é um desapego. Mas tu falou uma coisa que eu vou puxar um gancho também,
que é o preconceito. Sim. Esse é um problema bem grave, assim, grave. Não vou usar nem essa palavra que ela é pesada, mas esse é um problema que hoje as pessoas entenderam mais. Quando eu comecei a Jamei, vai lá, quase 17, porque eu conto o 17 que já foi a ideia, comecei a desenvolver. 17 anos, mas 14, 15 de eventos e das coisas já estarem acontecendo. As pessoas tinham muito preconceito. Então eu posso escrever um livro sobre isso, porque foi muito engraçado, porque tem gente que deixava suas peças para vender e ela dizia, olha, não conta para ninguém, tô vendendo. Outra que comprava, meu Deus, você nem souber que eu comprei essa bolsa usada, não, ó. Não, tá quieto, tá guardado, tá comigo. Segredo. E tinha vergonha de ir no evento. Às vezes eu fazia um puta evento, elas chegavam lá de óculos escuros, te juro. Passava de rapidinho, pagavam e saia correndo. Ou mandava alguém buscar, ou Pagava, não levava. pagava, não levava. Pegava segunda-feira. Dava uma olhada, você vem aqui bater uma fotinho contigo. Ó, você for colocar o seu nome aí. Tu entendes? Então, assim, ó, tinha um preconceito. Hoje não. Então, eu passei por toda essa fase desafiadora, que hoje é cool. Hoje é questão de consciência. Hoje é bacana comprar. Muita gente também compra porque quer entrar no circuito, mas não tem muita consciência de que está contribuindo para um mundo melhor, está contribuindo para uma cadeia que não tem mais aquela cadeia da pintura, do poluir, do corte, do retalho que vai para o lixo. Isso não tem mais volta, né? Nossa, Se não foi, tem volta. sujou. A pessoa está contribuindo para um mundo melhor. O quanto eu visualizei, a minha mãe, ela montou 2 lojas infantil, assim. O pão infantil descarta muito rápido, né? Muito. E ficam novos. E aí ela botou 2 lojas desse tipo. E eu sempre fui muito de reciclar, lá em casa eu reciclo tudo. Eu sempre fui do conceito de carro elétrico. Eu já tenho meu carro elétrico há 3 anos. Antes dele eu tinha um híbrido já. Antes dele, então eu sempre quis isso, eu sempre gostei. Eu Da sustentabilidade. eu sempre acreditei nisso. Que eu acho que isso vai mudar tudo, assim, tudo isso. Então quando eu vejo ações como essa, que... imagina o desperdício, cara, que se evita. Quando tu não fica jogando isso, fazendo... vamos fazer pano de chão. Não, dá isso aqui pra alguém que não vai usar. Não vai. Que não vai usar. Só vai dar valor Não é perfil, aí daqui a pouco quando ela vê, ela faz a mesma coisa. Ou ela bota no pano de chão, ou ela usa pra não sei o que lá, e quando tu vê, tu poluiu, tu exagerou, tu fez mal pro mundo. Essas são pequenas ações que, geralmente, quando eu vou questionar isso com alguém, as pessoas falam assim, mas eu boto 2, 3 laranjas no lixo e dane-se. Cara, imagina se todo mundo, são milhões de pessoas agindo pequenamente. Desperdício. Um desperdício absurdo, cara. Então, a minha parte eu faço, eu brigo com a minha filha, por que tu botou aqui? Então, eu não tive essa orientação. Meus pais nunca fizeram isso. Só aprender. Mas eu quis isso, eu quis fazer diferente. Eu acho que as pessoas precisam fazer isso. Isso mesmo. Desde a primeira ação, isso. Uma roupa, Isso. a comida, Isso. a combustão, que é o carro. O lixo. E tudo que a gente puder fazer para contribuir para o universo que a gente vive, a gente tem que fazer, cara. Lembrando que a gente vai deixar esse planeta para outras pessoas. Eu também falo. Não é porque que a gente vai morrer e acabou pra gente que se fere o outro, né? Tem muita gente que pensa Vai assim. ter os netos, vai ter... E é um propósito mesmo, né, Michael? É o propósito. E tu tem uma essência. Então, tudo que tu faz, eu acredito muito assim, tudo que tu faz com amor, com essência e com propósito, não pode dar errado. Não dá. E daí, tu ganha dinheiro com isso? Cara, hoje eu ganho dinheiro com isso. Hoje é o meu trabalho. Mas assim, não foi o primeiro plano. Não foi meu primeiro plano e eu falo de coração. Eu queria descartar aquilo tudo que eu não usava mais e que eu dizia assim, cara, eu vou dar para alguém que não vai valorizar isso, porque tem um tecido legal, tem uma marca por trás. Eu vou vender, tu entendeu? E hoje o mercado cresceu muito, hoje tem muito second-hand, abre e fecha toda hora, porque eu acho que tem muita gente que também não entende o propósito disso. A pessoa quer só ganhar dinheiro. Entra só pela grana, mesmo assim não tem a organização para fazer, porque É punk. precisa de disciplina. Punk. Né? Tem que saber estruturar direitinho. E eu acho que as pessoas morrem na primeira etapa, que é a curadoria, né? Isso. Começa a querer pegar qualquer coisa, mas qualquer coisa não vende. Só aquela coisa que te toca. Fala assim, nossa, olha que coisa linda. Eu usaria. Eu quero ensinar as pessoas a fazerem isso, né? Que é uma próxima etapa. Eu quero ensinar as pessoas a fazerem um brechó de sucesso. Montar um business, ter uma segunda renda. Não precisa ter uma loja própria, não precisa, só pela internet mesmo. Pode ganhar um dinheiro. E tem os macetes nesse meio. E outra coisa é que tu não agrada a todo mundo. Infelizmente, tem gente que fica brava. Olha, eu tenho mais de 900 clientes que deixam peças para vender. Então, assim, ó, tem muita cobrança, tem um lado ruim da coisa. Mas tudo tem. Tudo tem. Tudo tem. Já vendeu minha peça, não vendeu minha peça. Tu tem que dar algum feedback. Cara, ainda não vendeu. Às vezes vende uma bolsa, as pessoas no Brasil não compram coisas à vista. Mas isso é 900 clientes, tem que ligar para eles. Olha,
Não Daqui a tem 2 meses, vai ainda não vendendo. É difícil. E as pessoas não entendem, porque a pessoa acha que ela é única. Sim, Se ela me liga, às vezes, Marco, e diz assim, ó, falei, não sabe, falei, conviveu ali. Ou eu vou buscar minhas peças amanhã, que estão aí pra vender. Oi, peraí. Tu imagina a quantidade, a gente tem mais de 5.000 peças, às vezes. 6.000, 8.000. Eu tenho que pegar um funcionário para captar todas as peças dela para fazer. A gente precisa pelo menos de uma semana para fazer isso. E a gente deu um contrato, né? Mas as pessoas piram. E assim, ó, imagina. Eu imagino. Fala. Vou voltar num assunto ali, Dani, que a gente tava falando antes, só porque eu não quis cortar, né? Fala sobre o objetivo de ganhar dinheiro. Eu falo isso como empresário hoje. Certo. Sempre que tu faz qualquer coisa com o objetivo de ganhar dinheiro, acabou. É isso mesmo. Tu não vai ganhar. Parece clichê, né? Parece clichê, mas assim, é uma coisa que todo mundo fala e que às vezes a gente não tá na parte, mas eu preciso de dinheiro. Não, mas eu só vou fazer se for para ganhar dinheiro, senão eu não faço. Acabou, não vai ganhar. Eu concordo contigo. E eu falo por experiência própria, assim, todas as vezes que eu entrei no negócio para ganhar dinheiro, eu não ganhei. E todas as vezes que eu entrei no negócio por um propósito, eu ganhei dinheiro. Porque o meu propósito não era ganhar o dinheiro. E é isso, a IMED surgiu de um trabalho que eu fiz anos. A IMED, para quem não sabe, é uma empresa de gestão patrimonial artística que cuida dos direitos autorais, direitos de foro mecânico de grandes artistas. Quando eu entrei nesse negócio, eu fiz de graça, por anos, para um monte de gente, para ajudar. E assim, o meu objetivo quando eu montei o negócio era poder representar algumas pessoas onde elas não ganhavam dinheiro. Certo. E aí o que aconteceu? O dinheiro entrou. Ajudar, né? Só que até hoje o meu objetivo não é ganhar dinheiro. É o objetivo do cara ligar e dizer assim, ó, porra, Michael, as minhas músicas estão todas registradas. Agora hoje de manhã eu mandei pro cara, o cara falou, Michael, eu queria minhas 3 últimas músicas. Mandei o print de todas, tá tudo registradinho. Pô, que legal, não te mandei nada. Não, mas aqui a gente tá trabalhando. Só o fato de eu saber que ele viu aquilo e pensou, pô, eu tô bem assessorado, pô, o cara tá fazendo. Não é pelo dinheiro que ele vai me dar. Perfeito. E é isso que as pessoas têm que entender. Tipo, o teu propósito na Jamei não é ganhar dinheiro. Perfeito. Claro que dinheiro é consequência. Claro que é Mas Mademoiselle Dumas ama aquelas bolsas, ela ama aquelas roupas, ela ama aqueles meu trabalho. Mas isso faz a diferença. Porque assim, às vezes tu não vai enriquecer com isso. Mas tu vai ser feliz, cara. Exato. E nem tudo é dinheiro, nem tudo é a recompensa, é só o dinheiro. Puxo. A verdade é isso. Onde é que tu vai? É lá no começo. é lá no teu lixo, pra muita gente, que tu se sente luxuosa. É o que eu penso. Essa questão de fazer com amor, ela é muito importante. Assim, qualquer coisa que você faça que esteja dentro do teu escopo ali, do que você Domina. faria a vida inteira, sabe aquela coisa? O que você faria pela vida toda e não se cansaria de fazer? Tal coisa. Você começa a fazer aquilo, mesmo que aquilo não dê dinheiro nenhum na primeira década da tua vida de trabalho, mas se você tiver um mínimo de organização e estratégia, porque é preciso um certo alinhamento também, não é de qualquer jeito. Sim. Não é só porque você ama, que é o caso de 90% dos músicos que não chegam a lugar nenhum. Sim. Que eles têm um super talento, amam a música, amam fazer música, mas não sabem, não aprendem a vender, não aprendem a se vender, não aprendem a se comunicar, se projetar, não vai fazer network, não faz. Então, ama a música, fica só no instrumento, tocando ou cantando, mas não se vê como um artista, se vê como um músico, né? Então, O assim, segredo do sucesso é fazer com o coração. Pra tudo. com coração e disciplina. É disciplina, exato. É constância, né? Eu acho isso. E eu acho mais assim, ó. A gente tá falando de não agrada a todos. E um dia eu fiz um evento na casa, onde a gente tá agora, que a gente passou por uma casa. E a casa, ela é um conceito, né, que para mim é desafiador também. Eu tô montando essa história agora, porque tudo está à venda. Não é só a roupa, não é só o sapato, mas são coisas que as pessoas desapegam. Por exemplo, tu comprou um tapete super bacana pra tua casa, mas hoje tu mudou a decoração, a tua mulher deu a louca lá, quer mudar, e aquele tapete tá lindo, e ainda ele tem uma vida útil, e ele tem um valor muito menor do que quando tu comprou. Então, eu boto também para vender. A nossa casa está à venda, sabe? Legal. Então, o tapete está à venda, a obra de arte, um quadro bacana está à venda, um espelho, um lustre, um jogo de panela que tá lá na tua casa que tu não usa. Eu ganhei um jogo de panela Le Creuset, nem sei o que fazer com isso. Bota pra vender. Um jogo de chá, bacana, eu ganhei da minha avó, mas a minha casa é super moderna. Eu não vou servir um jogo de chá, porcelana chinesa. Não tem nada a ver comigo, Dani. Tá lá jogado num canto. Então, isso já foram pessoas que me falaram durante os anos que eu trabalhei. E hoje eu falo assim, traz pra mim que eu vendo, traz pra mim que eu vendo, traz pra mim que eu vendo. É uma vertente, né? Dentro do teu próprio negócio, só que em áreas diferentes. E às vezes e é isso, é a mesma coisa eu fiz um negócio dentro da minha música. Assim, como eu não podia mais estar lá dentro, ou como eu não, por algum motivo não me senti mais bem lá, mas eu queria me conectar àquilo, então fiz isso. Porque querendo ou não, eu tô conectado. Mesma coisa tu. Isso. Tu pode mudar de roupa pra móveis, pra lustre, pra sofá.
Mas tu tá dentro do teu Da conceito. sustentabilidade. E do teu conceito, isso, o que tu quer pra tua vida. E, cara, isso é... Da sustentabilidade, é dentro disso. Então não faz mais sentido pra ti, tu mudou de casa, ou tu mudou de estilo de vida, ou tu virou mãe, porque as meninas, elas colocam todos os saltos pra vender, porque elas dizem, nossa, virei mãe, eu não uso mais salto, né? Ou ela mudou de casa, ou ela tá na casa de praia, que não faz mais sentido aquela decoração. Então tudo está à venda. Mas, voltando pra história do evento, que eu fiz um evento na casa, a gente fez uma aula de yoga, tudo a ver com bem-estar, com desapego e tal. E elas me fizeram uma pergunta numa pequena entrevista que eu dei, e eu falei assim, olha, tu sabes que nesses anos todos, Michael, e eu não espero isso, tá? Mas nesses anos todos, não existiu uma cliente, de todas que já passaram na minha história, não as que compraram, as que deixaram para ver, que passou a mão no telefone e me falou assim, ó, Dani, muito obrigada. Cara. Você me vendeu coisas que estavam entulhadas no meu armário. Hoje eu tenho um dinheiro que entra aqui, eu fui fazer uma viagem, eu comprei novas peças. Isso nunca ninguém fez. Nunca. Mas você sabe o que é isso? Nunca. E eu não espero, tá? Porque, não, mas Mas nunca aconteceu. eu li, por muito tempo atrás, eu li muito. Hoje em dia, aí eu parei de ler, porque meu tempo foi escasso. Me reconectei com o Flavinho e voltei a ler. E estava vendo que do principal segredo também para o sucesso é a gratidão. É isso. E eu ouvi de um amigo meu, que é o Guilherme, lá de Criciúma, há, sei lá, 20 e poucos anos atrás, uma vez, que alguém fez alguma coisa e ele falou assim, ó, quem não tem gratidão não tem caráter. E aquilo me marcou, me balizou pra vida, sabe? Tipo, a gratidão. E aqui tem os meninos que trabalham comigo, na minha empresa, e vamos justamente... Não, é assim, ó, eu todos os dias, eu saio, eu agradeço, eu faço questão de demonstrar o que eles estão me oferecendo. Não só a nível do que eles trabalham, mas ao nível de comprometimento. E aí eu olho que ele fala, pô, eu estou fazendo por mim, cara. Sabe? Então, às vezes, falta das pessoas um pouco de gratidão. Ato simples, uma ligaçãozinha, uma ligação pra alguém que fez, independente de tu ter feito ganhar dinheiro, mas, pô, era algo que eu tava ali, que tu não sabia o que fazer, alguém fala, porra, obrigado, cara, pô, vendi algo que eu não imaginei que eu ia vender. Eu acho assim, não, tem dois lados essa questão aqui. Um lado da gratidão, outro lado do reconhecimento. Você tem que ser grato pelo que você está conseguindo. Beleza, eu consegui desenvolver uma marca por 18 anos, que é uma marca de sucesso, muito grato. Agora, esperar o reconhecimento da parte desse pessoal... eu não já espero, sabe, Flávio? Entendi. Mas Tu deixou bem claro que tu não espera isso. Não enfatizou isso. Mas tu fez um comentário. Um comentário. Porque quando... chão do dói. Lógico, tu espera, assim, de alguma forma, porque quando, se rola uma dorzinha, tem um mais. Claro. Né? E aí, eu acho que isso aí, quanto mais a gente se livrar dessa dependência do reconhecimento do outro, acho que mais a gente vai conseguir ser feliz. Eu concordo contigo. Porque é difícil esperar do outro alguma coisa. Não, eu não vendo a peça e penso, ela vai me ligar e vai me agradecer. Não é o caso, mas é o caso de, às vezes, ter tanto feedback negativo também, dizer, o meu dinheiro não caiu, ou tu vendeu minha bolsa em 4 Ela elogiou a carícia, né? em 4 vezes. Como assim eu vou receber em 4 vezes? Cara, tu vai receber, tua bolsa tava lá parada. Eu não vou antecipar essa grana porque eu vou perder muito dinheiro. Ah, mas pô, tu tá ganhando um monte. Cadê um problema meu? Eu vendi. Tu conseguiu vender? Esse é o meu negócio. Tu vendeu? Tu botou pra vender? Tu tem medo de vender também, se a pessoa não pode pagar, tu vai colocar numa internet da vida, tu não sabe quem vai comprar. Então, é minha responsabilidade. Ali tá tudo declarado. Eu presto nota de tudo. E as pessoas não olham, tu vai ganhar tudo isso em cima? Cara, eu tenho funcionário, eu tenho uma casa, eu tenho impostos, eu tenho contador. Cara, eu posso uma É 24 horas. Não, é o business, é o business. tu inteiro, assim. Então, eu não entendo. espero gratidão das pessoas, mas eu esperaria um pouquinho de reconhecimento, talvez. Porque à medida não é querer trazer louro pra mim. Como tu sabe, tu já foi artista, tu é, né? Não deixa de ser, todo mundo aqui é artista, todo mundo faz arte. Sim. Então, assim, ó, cara, tu trabalha pra isso, tu tem uma construção, tu tem uma história lá atrás, que não começou ontem. E eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito nas forças do universo, eu acredito muito no poder da atração. E eu acho assim, ó, o que tu falou da gratidão. Mas eu acho assim, ó, cara, poxa, só um pouquinho, né? Dá uma reconhecida, só um pouquinho. A pessoa tá ali trabalhando, ela tá fazendo. Pô, era um monte de coisa entulhada que eu tinha lá dentro do armário, tá aqui, tá pingando dinheiro na minha conta todo mês. Pô, que legal, né? Obrigado, foi massa, valeu. Então, assim, ó, não é um esperar, né? Mas o reconhecimento do teu trabalho, à medida do que tu vai crescendo e tu vai ficando mais exposta, tu vai trabalhando mais, tu vai fazendo mais eventos,
Lógico que tu atrai todo tipo de pessoa. Sim. Né? As positivas e as negativas. E tu tem que estar preparado para isso. Sabe? Tu tem que estar preparado para tomar porrada também. Sim. Sabe que a gratidão é a melhor forma assim de comunicação com o universo, né? Porque o universo ele só diz sim. Então quando tu fala assim, minha vida tá uma droga, o universo fala sim. Mais droga na tua vida. Minha Isa é maravilhosa, o universo diz sim. Flamengo, tá clamando, tá pedindo. Cara, eu saio Não, todo dia. fora que Todo dia, cara. Fora o seguinte, a gente, nós, ultimamente aqui, pela quantidade de estímulos que a gente vive na internet, as pessoas se tornam muito reativas. Muito reativas. Exato. Elas são agressivas, falam coisas que não deveriam ser ditas, se chateiam com muita facilidade. Sim, o mundo, justamente pela quantidade de estímulo que é bombardeado na internet. Quando você para agradecer, de verdade, que você consegue conectar o teu coração com o teu pensamento, ali, tua intenção, tu tá atenuando uma parte do teu cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, que é o sistema de luta ou fuga, que é o que faz a gente reagir agressivamente. Então você está atenuando ele e passa a usar um pouco mais do neocórtex. Começa a enxergar as coisas mais como elas são, menos como você é. Sim, Perfeito. não, perfeito. Perfeito. Então, no business é isso, né? E eu vou só também fazer o que tu falou antes ali sobre as pessoas olharem, eu cobro caro. Eu acho que quando a gente faz um bom trabalho, a gente tem que cobrar caro. Não é preço, é valor. Exato. E assim, ó, quando tu diminui o teu trabalho a nível de cobrar muito abaixo do que o mercado cobra, tu nunca vai entregar a Exato. excelência. Tu perde valor. Então pronto, gente, eu sempre... Se você se dá valor, seu valor vai ser alto Quer forte. trabalhar comigo porque eu não tenho o meu preço. Lógico que tem coisa que é negociável. Claro. Tudo a gente negocia. Mas assim, ó, não quer, tá tudo certo. Tem N pessoas que fazem o que eu faço. Isso aí. Sabe? Mas tu quer estar aqui, tu quer botar aqui dentro, tu quer vender, tu quer fazer as coisas. Ok, esse é meu preço. Isso aí. Eu tenho meus custos, eu sei o que vale. Eu tenho minha história aqui atrás, sabe? Tu tem que contar isso tudo. Quero fazer uma história engraçada. Não sei se você vai ficar constrangida de contar. Sabe que é difícil ficar constrangido assim. Se ficar constrangido, a gente corta. A gente corta. É surpresa? Não, lembra? Conta aquela história que você caiu do camarim lá em São Paulo. Ah, Flávio, é sério. Tá sério? Eu não faço ideia o que seja. Não faço ideia o que... Jura que tu não sabe? Não faço ideia, eu tô falando assim, me engano, tipo, não vou cortar. Ah, vou Essa história é muito É boa. muito boa e tem muita gente que lembra de mim por conta dessa história. Eu trabalhava em São Paulo na época e a gente ia muita festa. Nossa, era a época doida da vida, né? Época boa, né? Boa! Não, é que a gente não cansava, né? Claro. Hoje a gente sai e fica em coma, né? Exato. No outro dia a gente... Inútil. Eu saía, eu trabalhava o dia todo, ia pra balada, no outro dia eu tava ali a milhão. E aí as minhas amigas, elas falavam, vamos pra uma... Se elas estiverem vendo aqui, um beijo. Comenta. Vamos pra uma festa do Manga Rosa, que era uma balada de São Paulo famosa, né? Na época, o manga, todo manga. Ah, bora, vamos. E era tal da festa do manga de X anos. Então não era dentro do manga, que o manga era um lugar menor. Era num complexo gigante lá. E a festa lotada, open bar, gigantesca, a festa. Uou, quando eu cheguei lá, aquele nível São Paulo, né? E as meninas, não, vem pra cá, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra lá. E daí tinha um camarote, que eu também, fui pra lá, muito nova. E lá essa história do camarote era o bombado. Tem que estar no camarote. Eu disse, tá aqui, deve ser pro caminho de braço aberto. Não, tem que ficar lá naquele lugar que é socado. Ninguém consegue andar, mas lá que é o legal. Eu não entendia muito, mas vamos, né? Bora. Bora pro camarote. E entrava naquele camarote, passava, até chegar no final do camarote. E daí elas olharam, vamos voltar. Eu falei, pô, mas a gente levou todo esse tempo pra chegar aqui. Agora vamos aqui. E tava meio escuro, parado. Vamos ficar aqui. Não, vamos voltar. Eu falei, cara, eu não vou voltar. Eu juro que ou a gente fica aqui, ou vocês voltam. Tá, Daniela? A gente vai voltar porque... eu vou dar um dia. Eu vou pular daqui. E era uma altura aqui, ó, sei lá, meio metro, que era o camarote, um pouquinho mais alto, porque a galera tinha que estar um pouquinho maior, né? Eu vou pular. Daniela, é sério que tu vai pular? Eu vou pular. Tu falou. Eu falei, eu vou pular, não vou passar por isso tudo. Não vou, não quero. Entendeu? Ela não queria voltar no dia da multidão. Claro, não. E ela Aí, ia assim, pular. era assim, ó. Super entendi. E daí eu olhei, tava escuro, eu olhei assim, a festa era open bar. Olhei assim, ó, vou pular bem aqui mesmo. A festa era open bar. Então tava, aquele lugar que eu ia pular tava um lugar aberto. E eu assim, lugar aberto, eu vou aqui, eu dou um jumpzinho, ninguém vai ver. E as gurias só ficaram de olho assim, ó. Ela vai.
E eu botei, tinha uma travinha aqui, né? Eu botei uma pelinha, botei outra, que deu um pulinho. Quando eu caí num lugar aberto, que no escuro era aberto, eu caí num lixo gigante, assim. O lixo era muito grande, era um lixo gigante que tava todas as latas e coisas que as pessoas bebem numa festa pro Beto. Não sabe que ninguém vai até o final, joga, iam cair dentro do lixo, como se não bastasse, o lixo caiu comigo. Pá! Caraca! A hora que eu caí com o lixo, caiu todas as latas, pá, 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 e eu só meio de olho chamo assim, eu falei, cara, cagada que eu fiz. Que merda. Mano, que ela trabalhava na loja Lua, devia estar com roupas todas. Toda assomadinha. E como se não bastasse, adivinha, porque parece mentira quando eu conto. Adivinha que vem me juntar do lixo. Salvou ela. Cara, pegadinha do malandro. Serginho Malandro. Próprio. Mentira. Ele, ô gatinha, ô gatinha. Eu te ajudar. Cara, as minhas amigas lá em cima, elas olharam assim. Queria esse caralho. E na época não tinha nem celular de filmar, porque senão ia ser um meme. E elas, junta. Leva, Doriana, meu Deus, Sérgio Malandro, não. Aí daí, tu foi embora? Cara, é óbvio, né? E o Sérgio Malandro me junta, me tira e olho com a cara dele, ele já tava meio envelhecido assim. Mas eu falei, cara, é ele mesmo. Nossa. Deus, oh não, obrigada, valeu, deu tudo certo. Tipo, é normal encontrar ele, né? Aqui não. E eu fiquei feliz, o Sérgio Malandro, mas ao mesmo tempo toda molhada. E daí eu falei assim, cara, eu vou embora. Não, fica aí, vamos curtir. Não, melhor. E nisso elas já estavam voltando pra me pegar e salvar ali. E a gente foi embora. Mas a história trágica e cômica. Engraçadíssima essa história. Era pra pegadinho do Malquinho. Que demais, cara. Olha, é cada história. Salve por Deus. Dani, eu acho que nosso papo tá chegando ao fim. Tá chegando. E assim, ó, eu vou te pedir mais uma coisa, assim, ó. Queria que tu deixasse o que tu pensa sobre isso tudo que a gente falou, referente ao que tu faz, a moda, o que tu pensa, o que tu diria às pessoas que estão do outro lado, pra convencer, abrir a mente e o coração pra esse tipo de coisa. Assim. Qual a tua mensagem? Legal. Eu não tava preparado pra nada disso, né? Que foi nosso próprio... Nem nós. Não, foi papo fluido, assim. Exato. E quando a gente fala das coisas que a gente ama, flui, né? Sim. Então, eu acho que a minha mensagem é a seguinte. Eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco mais de consciência da quantidade das coisas que elas compram. A consciência para compra, sabe? Eu acho que assim, ó, acho que reduz, reusa, reutiliza. E repassa. E repassa. É os R's que tem aí da sustentabilidade. Eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que sentar assim e pensar um pouco. Pô, eu preciso realmente disso? Não fazer assim com que a vida dela se torne o material. Mas tudo que tu compra, tu tem um pouco de sensibilidade do porquê você está comprando. E se tu estiver comprando alguma coisa que já foi de alguém, que legal, porque tu está colaborando com o nosso planeta. Sem dúvida. Vou falar em cima disso, se tu me permitir, Fábio. Quando eu comecei a me reorganizar, me reencontrar como homem, né? Eu passei por uma dificuldade financeira e falei, agora que eu tô no fundo do poço, eu vou surfar uma grande onda. Pensei isso. Enquanto eu tava ali bem aí, eu usei os 3 P's sobre a roupa, né? Primeiro de tudo, quando eu li uma coisa, pá, isso, tá. Primeiro, preciso. Beleza, eu preciso. Eu posso. Boa. Posso. E o último P é prioridade. Muito bom. Então, tipo, eu parei de comprar, eu parei de gastar, mas eu sempre aplicava isso. Porque eu tinha vontade de tomar o melhor isso, de comer o melhor aquilo. Tá, vou nesse restaurante. Tá, beleza, eu vou. Tá, eu posso? Posso. Eu preciso, eu posso, eu quero. Tá, mas você tá na minha prioridade? A minha prioridade é isso. E, cara, foi mudando todo o meu conceito e a minha vida mudou por completo. Porque eu uso isso até hoje ainda, assim, né? Então... A gente não precisa de tanto, né? Não, já não precisa. De coisas um pouco com mais qualidade e um pouco menos. Mas eu vou voltar pra pergunta e eu vou falar mais uma coisa que foi muito legal, um vídeo que a gente fez, que falou sobre energia. Energia. Então, o grande desafio do comprar usado é as pessoas ficarem nessa de energia. Ah, mas de quem será isso? De quem foi? A energia. Aí vão botar uma roupa que já foi de alguém. A energia. Gente, energia tá em tudo. Então, assim, ó, tu compra um carro usado. A grande maioria das pessoas que tá assistindo aqui já comprou um carro usado. Tu compra uma casa usada e a grande maioria já comprou casa usada. Muito pouco das pessoas vai lá e confuteia ele e constrói, né? Pode, lógico. Mas as pessoas já compraram apartamento usado, casa usada. Quantas energias, né? Quantas
quantas energias dentro daquela casa, quanta briga, quanta raiva, quanto ódio, quantas coisas boas também. As pessoas vão para um motel e elas dormem num travesseiro que alguém já dormiu. Tu acha que eles botam travesseiro pra dormir? Dormiu na noite anterior, né? A cama. Tu acha que eles botam a cama pra lavar? Eles só botam um novo lençol. Um novo, né? Um novo não, um velho lençol que já foi usado, lavado. Várias vezes, né? E o restaurante, por mais top que for, tu bota um garfo na boca que alguém já pôs. Daqui mais energia do que botar dentro da sua boca. Tu entende? O cabeleireiro que tu vai, a escova que tu penteia o teu cabelo, tu acha que ele lava a escova todas as vezes que ela vai fazer uma escova no teu cabelo? Teu DNA dele. Tem energia, né? Cara, o dentista, o médico, todo lugar que tu passa tem energia. Então, se comprar roupa usada, gente, é lavado com essência. E eu acho assim, sobre a energia, é que a energia é minha. Exato. Eu transformo a minha energia. Seja boa, seja ruim, não é porque eu vou usar uma roupa do Flávio É sobre isso. que essa energia que ele tem vai vir pra mim. Não, sobre isso. isso Eu, André, acredito naturaliza. que assim, uma roupa, uma peça, ela ainda vai com a energia de uma pessoa. Quando você lava, é igual uma casa. Eu também acredito. Quando você raspa todas as paredes, que você começa a pintar de novo, você tá dando uma outra cara. Você muda. Muda a energia e agora ela começa a absorver a tua energia. É isso mesmo. Né? Tu lavou, tá novo. O carro, tu mandou lavar, tá novo. Isso aí. Entendeu? Então, isso, Michael, eu acho que é uma das coisas mais importantes da nossa conversa. Legal. Sabe? Porque eu acho que assim, ó, o preconceito sobre comprar usado. Cara, não é só a roupa, é tudo que tu compra, muitas das coisas são usadas. Sabe? Então, assim, ó, perder esse preconceito, esse pré-julgamento, essa crença limitante. Cara, isso é primitivo. Que o mundo vai ser muito melhor. Isso é primitivo. Isso é primitivo. As pessoas têm que se desprender disso, porque eu tinha essas amarras, eu tinha essas crenças que é lá do passado, De mim também. que vem do que eu ouvia, pai. As pessoas agora têm que ouvir coisas novas. A gente tá cheio de tecnologia, cheio de informação, cheio de coisa nova pulsando. Cara, isso bom, nada. Mas, ó, foi incrível, né? Obrigada. Foi incrível. Eu adorei. A gente até formulou algumas perguntas e nem deixou elas sair. Te deixou só. É um mapa. Eu só pensei na primeira pergunta, as outras eu vi, né? A primeira pergunta eu fiz, o resto eu não fiz nada, mas foi fluindo. Eu acho isso muito bacana, assim. E quando a gente se propôs a fazer isso, a gente queria justamente isso. Nos botando ser natural. Que venham mais pessoas e que consigam passar tudo que, assim, que eu acho que as pessoas que fazem com o coração realmente têm que falar. Tem que falar e as pessoas têm que ouvir, porque isso é um conteúdo muito rico. E eu tenho a sensação de que isso vai dar muito certo. Vai dar. vai. E eu sempre falo assim, Já é. só tem uma possibilidade de eu desistir de alguma coisa. É dando certo. Viu? Então não tem outra possibilidade. Nunca vou desistir. Por favor, quando tu faz com coração, quando tu faz com propósito, quando tu quer passar alguma coisa positiva para as pessoas, não tem como dar errado. Top. Resiliência. Amém. Obrigado. Obrigado.